Senhoras e senhores, olá, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Lei, o podcast que traz o direito nas suas mãos. E hoje nós recebemos aqui um advogado previdenciarista que é referência nacional. Trato de Carlos Eden Melo Mourão, advogado previdenciarista há quase 20 anos, professor universitário, membro da Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB, secretário adjunto do Tribunal de Ética da OAB Ceará, palestrante, coautor em diversos livros e especialista em processo civil, direito previdenciário e direito e processo do trabalho. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Eden, ao nosso Pod Lei. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre o direito previdenciário e com isso também ajudar as pessoas a entenderem seus direitos, os direitos importantes e que dizem respeito aos direitos sociais. Você realmente tocou num ponto aí essencial, os direitos sociais. Ontem um amigo me ligou para tratar sobre a questão da inteligência artificial. E a gente começou a discutir sobre o assunto e tudo, e acabou que entramos no assunto do direito, e ele falou a respeito de vários escândalos da magistratura, de escândalos da política. Não estamos tomando nenhum lado aqui, não estamos pegando nenhum lado. Estou apenas comentando o que uma pessoa veio falar e a quem eu não vou sequer nominar. E ele comentou a respeito da existência de muitas justiças no Brasil, né? E eu achei interessante que ele, na qualidade de leigo, falou que no Brasil havia a existência da justiça trabalhista, da justiça previdenciarista. Eu achei interessante ele ter feito essa qualificação, porque fica parecendo que devido a existir o INSS e a fase pretérita, a fase processual, né, que na grande maioria dos casos de direito previdenciário existe, né, a fase do INSS, termina surgindo uma ideia para algumas pessoas, né, que há essa justiça previdenciarista, né? E na verdade, quando a gente fala dessa forma, o Brasil é um país jovem, né? Sim. Comparado com grandes potências, civilizações, nós só temos 520 anos. E o desenvolvimento social do país, ele perpassa e ele passa por situações delicadas, né? Nós temos uma democracia recente, nós temos uma nova democracia, depois da Constituição de 88, ou seja, nós estamos aí há 35 anos num processo de redemocratização. Um país jovem que, durante esse período, já tivemos 2 períodos de impeachment, um impeachment real e o outro uma renúncia de um presidente. Mas em 35 anos a gente tem uma democracia frágil, uma democracia, por mais que seja latente, ela não deixa de ser frágil. E aí, quando eu falo em fragilidade do sistema democrático, fragilidade do país, eu falo também em economia. Não há como não se falar em economia numa situação dessa. E quando a gente fala em economia, e eu me lembro de uma economista que ela diz que a economia não se sustenta sem a justiça social, né? Onde é que eu quero chegar? Um país frágil economicamente é um país vulnerável financeiramente. Como se diz antigamente, o Brasil era um país antigamente classificado como de terceiro mundo, hoje já existe essa classificação de países em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, mas é um país com situações de extrema pobreza. Quando eu falo extrema pobreza e miserabilidade. Sim. E existem alguns suportes
do governo, suportes da União, para essas pessoas vulneráveis, para essas pessoas economicamente sem condições de se sustentarem e sem condições de se manterem, de proverem. Existe um benefício chamado Benefício de Prestação Continuada, o chamado BPC. Esse benefício é um benefício não do INSS, não da Previdência, mas da assistência social. Ele é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social para pessoas que possuem impedimento de longo prazo. O que é impedimento de longo prazo? São pessoas, entre aspas, que existe uma incapacidade de no mínimo 2 anos, que na verdade não é incapacidade. Existe uma diferença entre incapacidade e impedimento. Impedimento é aquela pessoa que não consegue executar trabalho ou os atos da vida civil por no mínimo 2 anos. Entre aspas, é mais ou menos isso. Então, o primeiro requisito é esse. O segundo requisito é a vulnerabilidade, a miserabilidade. Um termo também um pouco mais pesado, mas usualmente utilizado no meio. E esse benefício tem que ser a renda por pessoa, tem que ser no mínimo 1/4 de salário mínimo. É como se pegasse um salário mínimo e dividisse para 4 pessoas. Então, cada pessoa tem que ter a renda no mínimo 1/4 de salário mínimo. E é destinado a pessoas com deficiência, com pessoas que possuem patologias incapacitantes ou de impedimento de longo prazo, e maiores de 65 anos, os idosos maiores de 65 anos, seja homens ou mulheres. Então, em razão dessa fragilidade econômica que nós vivemos, que é a contingência social, ou seja, essa busca por trabalho, essa busca por emprego, essa busca por todas essa alimentação, saúde, todos esses recursos em geral, é destinado esse benefício para suprir essas necessidades. Seja para pessoas com deficiência, tanto é que se diz portadores de deficiência, que possuem por grupo familiar a renda de 1/4 do salário mínimo, e idosos acima de 65 anos. Mas para isso eles não podem ter, entre aspas, renda. A questão da renda ter de ser por familiar não constitui por si só um critério de injustiça, uma vez que você, quando estabelece esse critério, você parte da premissa de que o familiar vai ajudar o outro. Entendo, mas existem alguns... A própria lei, recentemente, ela, em determinados pontos, ela excluiu. Quem recebe um benefício, do mesmo modo, é excluído da renda. Ou seja, não entra para o cômputo, para a soma qualquer benefício dos valores, esse benefício, quem recebe um benefício de prestação continuada e outra pessoa na mesma família também recebe. Exclui esses benefícios. Mas assim, no meu modo de ver, esse critério de divisão de valor, para mim não traz uma injustiça, não traz, como você mesmo disse, uma injustiça quanto a esse ponto dos valores. Mas o valor, pelo fato de ser uma pessoa que recebe um salário mínimo, as outras pessoas do grupo familiar, quando vai somar, não vai ser maior? Não, eu penso que realmente tem que ter esse critério. Porque aí não se pode também conceder indistintamente e de qualquer forma esse benefício. Penso eu que não causa essa injustiça social. Ele tem alguma vinculação com algum outro índice, como o salário mínimo, por exemplo? O valor do benefício é o valor de um salário mínimo. Aquela pessoa vai receber mensalmente um salário mínimo, porém não recebe o 13º, como nos casos de aposentadoria e outros benefícios. Mas o valor do benefício é o valor de um salário mínimo. Hoje a gente tem visto assim na prática esse benefício, muitos portadores de autismo, a gente tem recebido nos nossos escritórios e em geral, alguns colegas, a gente discute muito isso, de que esse benefício tem sido concedido, tem sido requerido, na verdade, pedido, por muitas pessoas com filhos com autismo. É algo que nos chama também a atenção de que o número de pessoas
o número de crianças com autismo elevou, o que inclusive no campo da ciência estão estudando por que esse aumento. E geralmente a gente tem visto que esses benefícios e quem tem requerido são pessoas com falta de recursos e que precisam para a sua manutenção. A gente tem visto muitas tragédias familiares, que eu falo financeiras, de mães que são abandonadas pelos pais, mães que são abandonadas pelos ou marido ou o pai da criança e não consegue essa convivência, acaba deixando, e a mãe, por seu turno, não consegue trabalhar porque não tem onde deixar a criança, né? E ao mesmo tempo precisa de recursos financeiros para manter a criança. Então, a gente, nessa área específica de benefício de prestação continuada, são dilemas familiares, sabe? São situações em que a gente se depara com muita injustiça social, muita carência financeira, carência socioeconômica, carência educacional. Então é algo que, um benefício como esse, é algo fundamental à manutenção da própria família. As famílias, muitas mães solteiras, que são abandonadas e que precisam trabalhar, que tem mais de 2 filhos, tem mais de 3 filhos. Então é um benefício que vai suprir a necessidade daquela criança. Porque se você for pegar hoje um salário mínimo para quem é deficiente e que precisa comprar medicação, tratamento, etc., não dá. Não dá para nada. Não vai dar para nada. Mas então ele só é concedido para quem tem deficiência ou ele pode ser concedido mesmo em caso de não haver deficiência? Em caso de não haver deficiência, o idoso acima de 65 anos. Acima de 65 anos. Porque eu vejo muitos casos, por exemplo, de empregadas domésticas que têm o seu filho e não tem com quem deixar, e terminam pagando valores irrisórios para alguma vizinha, para tomar conta, para algo desse tipo, né? Salvo engano, alguns estados até estabelecem o auxílio creche para algumas pessoas, né? Mas na União não existe nada desse tipo. Né? Não, nesse modo não. O benefício que tem para situações como essa é o benefício de prestação continuada. O famoso, que muitas pessoas chamam, o famoso LOAS, sim, ou o famoso BPC. Então esse benefício é para suprir essas necessidades, essa vulnerabilidade com que o país passa. A situação de desemprego aumentou, sabe? As famílias, nos últimos anos, a situação não só de desemprego, mas a situação social em si, a gente vê um pouco essa vulnerabilidade aumentou, essa falta de recursos, falta de emprego. Então a gente vê isso muito latente. Daí porque a necessidade de benefícios como esse, para que essas pessoas possam, no mínimo, ter uma dignidade e se primar pelo próprio benefício ou pelo próprio princípio da dignidade humana. É o mínimo, né? Sim, o mínimo existencial. O mínimo existencial é ter um benefício digno. Se o Estado não lhe fornece, entre aspas, trabalho, condições de trabalho, emprego, se o Estado falha nesse ponto, então o Estado me forneça algo em contrapartida, me forneça algo com que eu possa me sustentar. Não é? Se o Estado não fornece educação a contento, se o Estado não fornece saúde a contento, se o Estado não fornece, entre aspas, quando eu falo não fornece, não o Estado que tem a obrigação direta de fornecer emprego, mas de fomentar toda uma cadeia econômica para que se gere emprego, né? Então a gente está numa situação e quando o Estado falha, eu penso que a justiça social deve entrar aí. Quando o Estado falha, é o momento em que ele deve também entrar e conceder esse benefício. E conceder benefícios em situações similares como essa. E existe alguma semelhança do BPC com o auxílio-doença? 2 benefícios diferentes, né? O BPC, na verdade, como o próprio nome já diz, benefício de prestação continuada, é concedido pela assistência social, só que é pago pelo INSS. Daí porque as pessoas confundem, né? Já o auxílio-doença é um benefício pago
pela própria Previdência Social, inclusive com o pagamento pelo INSS. Todo o trâmite é feito pelo INSS. O BPC também, todo o trâmite é feito junto ao INSS. Mas a parte de recursos, a parte da própria proteção, a própria lei diz respeito à assistência social. Então a gente tem a divisão de assistência social e previdência social. E aí o auxílio-doença não, já é concedido para as pessoas que contribuem para o INSS. Os que não contribuem, como no caso do trabalhador rural, devem comprovar aquele chamado período de carência, né? E aí, dentro desse período, ele tem que comprovar o número de meses que tem direito para a percepção do benefício. O auxílio-doença, hoje, não é mais chamado auxílio-doença. Pela emenda constitucional, é chamado benefício de auxílio temporário, por incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez é auxílio por incapacidade permanente. O que se mudou o termo, mas na verdade é praticamente a mesma coisa. O auxílio-doença é concedido para aquelas pessoas que estão incapacitadas, estão sem condições de trabalho ou condições de trabalho durante um determinado período, de forma temporária, enquanto a aposentadoria por invalidez, ele está incapacitado por um longo período. Uhum. E ele que não sabe quando... que não vai ser apurado. Você dá a entrada junto ao INSS, junta os atestados, os laudos médicos. Olha, eu estou incapacitado, eu não tenho condições de trabalhar. Fui acometido de uma doença e não tenho mais condições de trabalhar. Até porque a medicina é uma ciência que não tem como você saber o que vai ser o amanhã. Não dá para saber. Então eu estou doente, não tenho condições de trabalho. Dou a entrada junto ao INSS, ou sozinho, ou por meio de advogado. Você tem os canais como o 135, e você pode dar entrada junto com o meu INSS. Baixando o aplicativo, entrando na internet. Você tem que ter uma senha com o CPF, e aí você junta o documento médico. Você vai ser submetido a uma perícia. E nessa perícia o perito vai dizer se você está capaz ou incapaz para trabalhar. Se você estiver incapaz, ele vai dizer por quanto tempo você vai estar incapacitado. O que a gente tem visto hoje na prática, como eu disse, o Estado tem falhado. Quando eu falo Estado, eu falo entre aspas. Entre aspas aqui. O Brasil tem falhado. Eu falo Estado... no sentido macro. No sentido macro. Eu falo Estado, organização político-jurídica. O país, entre aspas, o país em si. Tem falhado porque as perícias têm demorado. As pessoas têm entrado com benefício e têm demorado 6 meses, 8 meses para conceder, aliás, para realizar a perícia. Por exemplo, eu tenho perícia que no início desse mês a gente deu entrada e que já estamos a perícia vai ser realizada em novembro. Então, as perícias aqui, muitas perícias estão sendo marcadas para outubro, novembro, algumas em agosto, mas a gente tem um espaço de tempo muito grande entre a entrada que você dá no benefício e a realização da perícia. Isso daí causa um constrangimento, um problema muito grande que pode trazer até o óbito, na pior das hipóteses. E você tem uma situação em que você diz, olha, eu não tenho condições de trabalhar. O INSS vai fazer minha perícia daqui a tantos meses. A empresa não paga, porque de fato a pessoa realmente pode estar incapacitada. E, por outro lado, quando for fazer a perícia, ele não está recebendo até lá. Pode receber o atrasado. Mas durante esse período, já houve um prejuízo financeiro. Muito grande. Já houve um prejuízo financeiro. As pessoas vamos supor, uma perícia que você pediu em março. Em novembro vai ser a perícia. Quantos meses? É um absurdo. São 8 meses em que você vai estar sem dinheiro, sem condições de trabalho, que você não tem como trabalhar, e corre o risco de quando chegar em novembro ser negado. Aí o que acontece? Se for negado, tem que ir fatalmente para a justiça. E não existe como ir para a justiça já para pedir a produção antecipada da prova?
existe o seguinte, o INSS ele tem que finalizar o processo em 90 dias. Uhum. Em 90 dias ele tem que analisar, na verdade não finalizar, mas analisar o processo em si em 90 dias. Dá uma resposta pericial. Dá uma resposta. Dentro de 90 dias, a pessoa dá entrada, em 90 dias tem que ser analisada. É o que diz a própria instrução normativa do Ministério da Previdência. Então, quando você dá a entrada, em 90 dias você tem que analisar. Não analisou, tem duas opções. E aí, inevitavelmente, você tem que procurar um advogado. E aí o advogado pode entrar com mandado de segurança, impetrar, na verdade entrar não, impetrar com mandado de segurança, ou entrar com ação ordinária já discutindo isso. Né? Dizendo, olha, juiz, eu dei entrada já tem 8 meses e não foi analisada. O prazo são 90 dias, então eu quero que analise logo, eu preciso analisar logo. E aí o juiz vai dar a resposta, olha, analise, se for um caso de mandado de segurança, olha INSS, impetre logo, aliás, olha INSS, analise logo, dê uma resposta aqui para a pessoa. Ou então na própria ação ordinária, olha INSS, analise, ou então o juiz determina uma perícia, faz a perícia e diz se a pessoa está capaz ou incapaz. E o próprio juiz já determina que o INSS já implante o benefício. E aí eu já imagino que causa um problema muito grande. Por quê? Porque a pessoa que está nessa situação, obviamente, ela vai ser beneficiária da gratuidade judicial. Aí, para encontrar esse perito, a dificuldade vai ser bem grande do magistrado. Mas na verdade a Justiça Federal, ela tem peritos credenciados. E existem recursos do Conselho da Justiça Federal para receber isso aí, para pagar esses peritos. Hoje tem atrasado. Infelizmente tem atrasado. Porque na estadual é uma dificuldade muito grande. Na Justiça Estadual Cearense, infelizmente, a gente tem essa dificuldade. Mas no corpo da Justiça Federal, existem os peritos credenciados. Geralmente, isso são as informações que tem nos próprios processos, que a perícia é em torno de R$250 aqui. E aí eles vão receber por perícia. E existem recursos do Conselho da Justiça Federal disponíveis para isso. E esses recursos é para pagar os peritos. Mas pelo menos quanto a essa parte de perícia, na Justiça Federal já não tem. A gente tem esse problema de perícia no INSS. Porque antes existiam os peritos do próprio INSS. E hoje a gente tem os peritos do INSS, eles foram incorporados aos médicos peritos federais. Então, os médicos peritos federais, antes eles eram alocados e ficavam vinculados ao INSS, eles saíram e fazem parte do corpo dos médicos peritos federais e podem fazer perícias federais de órgãos públicos, do INSS, de autarquias. E recebem por perícia. Então, também é um plus, mas eles já têm a sua remuneração e uma produção. Mas a preocupação maior é porque o número de peritos é insuficiente para o número de benefícios em que é solicitado. Daí porque a gente tem 6 meses, e é uma realidade do país. Daí 6 meses, 8 meses, 10 meses em alguns casos. Eu faço parte na Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB, e no Grupo Nacional a gente tem essa realidade de demora das perícias. Sabe? Não é algo pontual, não é algo da realidade, não é algo da realidade aqui do Ceará ou do Nordeste. Aqui, Norte e Nordeste, infelizmente é pior. Mas em todo o país a gente está com essa demora de 3, 4 meses, sabe? 5 meses, que é uma demora. E aí se tem uma situação de que você é negado, depois que é negado, a empresa, você volta para a empresa e diz, olha empresa, o perito me disse que eu tenho condições de trabalho, me contrate de volta. E a empresa diz, olha, eu não posso lhe receber, porque no seu atestado está aqui dizendo que você está incapacitado. E aí? Aí existe uma figura chamada limbo previdenciário. Então,
aí se está diante de outro dilema, que nem a empresa recebe e nem o INSS paga. Você imagina essas contingências sociais com que a gente trabalha, com que a gente vivencia. Então, assim, eu vejo assim, nessa área, é uma área muito gratificante de se trabalhar, porque você tem a oportunidade de devolver a dignidade ao ser humano, sabe? Uhum. Você tem a oportunidade de aplicar o próprio princípio da dignidade humana na prática, sabe? E isso é importante, você quando você verifica, diz, poxa, eu coloquei comida na mesa de alguém, sabe? E isso dá um prazer profissional, uma satisfação do trabalho. Você vê pessoas que estão há muito tempo sem benefício. E aí você consegue um auxílio doença desse, que a pessoa estava passando necessidade. E aí você coloca comida na mesa do trabalhador. Essas pessoas realmente é algo que... Com certeza deve ser muito gratificante. A justiça social e o grande olhar da justiça social é esse, sabe? É tentar devolver a dignidade, ou, se não devolver, inclusive dar a própria dignidade, sabe? Uhum. São pessoas que em determinadas situações nunca tiveram, e aí você consegue dar conceder essa dignidade humana, é muito gratificante. Quais são alguns casos que você teria para comentar com a gente? Alguns casos pontuais que você gostaria de trazer à baila aqui? Assim, eu não posso falar especificamente dos meus casos por vedação do próprio Código de Ética, né? Mas assim, o que muitas pessoas trazem são casos, a gente tem visto muitos casos realmente, que os colegas comentam, né? E que a gente vê na prática, de muitos casos de crianças com autismo, algumas deficiências. E são situações em que, como eu já disse anteriormente, você verifica essas pessoas pobres, infelizmente, sem recursos, em que a mãe não consegue trabalhar, porque não consegue emprego e não tem com quem deixar a criança, e o Estado, por seu turno, não tem creches específicas para receber essas crianças, para trabalhar com crianças que possuem o autismo. Em outros casos específicos, idosos que não conseguem mais trabalhar, sabe? A gente vê pessoas produtivas a vida toda. Um colega estava comentando um caso de um cliente, na verdade era um fornecedor de serviço dele, em que esse fornecedor era um cara extremamente ativo. E aí, com 60 anos, foi acometido, já com o decorrer do tempo, teve uma piora no seu quadro de diabetes. E aí, cegou, está cego, trabalhava em uma profissão que precisava, passou a vida toda trabalhando exatamente numa profissão específica de eletricista. Isso é o caso que o colega me narrou. Não sabia fazer outra coisa, a vida toda foi como eletricista e agora está cego, não consegue mais trabalhar e está em uma situação penosa, uma situação difícil. E aí são casos, são essas tragédias sociais, econômicas que a gente vê na prática, infelizmente. Assim, são tragédias são situações em que você, além de se compadecer, você ao mesmo tempo se compadece e não pode entrar nesse campo desse problema, porque se você como profissional entrar nesse campo, você não vai conseguir ajudar o seu cliente. Você não vai conseguir, porque você vai se envolver tanto com esse problema emocionalmente, que vai acabar atrapalhando o processo, e isso vai ter um peso também para você, um peso sobre seus ombros, um peso sobre o seu psicológico, de que é difícil você fazer essa diferenciação. Com o tempo o profissional consegue fazer isso, mas sem perder a sensibilidade e sem perder, como se diz, a doçura, né? Sem perder a doçura. Sem perder a doçura jamais.
Éden, a assistência social, tal como o SUS, ela tem a diretriz da descentralização administrativa, né? O SUS ele tem aquela descentralização de haver a organização do SUS na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal e a assistência social também. Mas nos passa uma visão, principalmente quem não atua na área do direito previdenciário, que a assistência social ela é bem mais federal do que o é na área da saúde. Até porque as pessoas têm que ter a ideia daquela divisão daquela divisão constitucional, né, da saúde, né, assistência social, né, aquela divisão prevista na Constituição. Por que você acha que existe essa visão de que a assistência social ela é bem mais federal do que... Será que é por causa do regime geral de previdência? Não, eu penso que... O que acontece? Esse gerenciamento dos benefícios, o IPC, de fato, é federal, né? Uhum. Mas a gente já vê essa evolução a nível estadual, a nível municipal. Os próprios centros de referência de assistência social, os famosos CRAS, os CRAS, né, já fazem esse trabalho de assistência social. Porque o trabalho de assistência social não é só o pagamento ou então o direcionamento de benefício previdenciário, né? Os CRAS são uma grande conquista, né? Fazem saúde e assistência social de forma muito bem feita. Saúde e assistência social. Então, na verdade, eu já vejo que está mais perene, já vejo que está mais distribuído, tanto a estado quanto mais município. Nos municípios, todos os municípios praticamente, eu falo aqui pelo Ceará, né? Todos os municípios têm um CRAS que é vinculado à sua Secretaria da Ação Social, né? Uhum. E isso já é um avanço, né? Existem os direcionamentos dos benefícios, algum direcionamento de uma cesta básica ou algo do tipo. Então, os municípios já estão mais preparados quanto à assistência social. Até porque também a profissão de assistente social foi uma profissão que cresceu também nos últimos tempos, né? E isso é bom para que haja também a justiça social, né? São figuras fundamentais à implementação da assistência social. Né? Porque a gente tem uma lei de assistência social com praticamente 33 anos, não é jovem. Sim, jovem. Então os municípios, o estado também, não deixa também, aqui eu falo como saúde, mas também não deixa de ser um auxílio para a assistência social, os CAPs, né? Os CAPs, que são de extrema importância. E muitos benefícios psicossocial. E o Centro de Atenção Psicossocial. E muitos desses pacientes do CAPS estão acometidos de impedimento de longo prazo. Ou seja, são pessoas que provavelmente também, dentro daqueles critérios que a lei elege, possa pedir um benefício. Então eu vejo hoje que a assistência social em si não só está mais federalizada, mas eu penso que ela já está mais em camadas. Então talvez essa visão seja porque a seguridade social esteja mais federalizada. Eu penso mais que deve ser por conta dessa confusão de previdência, de assistência, quem faz o gerenciamento dos recursos para o pagamento desses benefícios a Ministério da Previdência, Assistência Social, né? Não é nem Previdência, da Assistência Social, quem faz esse gerenciamento. Então penso que há essa confusão, sabe? Há um pouco essa confusão. No Brasil nada é claro, né? No Brasil as coisas... Como eu disse, é um país jovem e com grandes e graves problemas econômicos, sociais e políticos, né? É um país, como eu falei no início, em processo ainda de redemocratização. Então, a gente, até chegar a um patamar de uma assistência social plena, de uma saúde plena, de uma educação plena, a gente vai levar muito tempo. Sim. Provavelmente a gente parta e não consiga ver, né? Talvez. Você falou aí sobre a questão do Brasil ser um país jovem, e eu sempre falo sobre isso, sempre comento sobre isso, e um dia desses,
poucos dias atrás, estávamos, eu e algumas pessoas, comentando sobre o ocaso que se deu lá em Brasília, né? Aquele ato de invasão que se deu lá em Brasília. Que ninguém aqui defende. Eu defendo manifestações políticas, mas não invasões e quebra-quebra de prédios públicos, né? Uma das pessoas que estava lá em conjunto pegou e disse: olha, é porque vocês não sabem como é que era na época do Tiradentes. Por que vocês acham que Tiradentes foi morto, esquartejado daquele jeito? Na época dele, aquilo ali vivia acontecendo, direto, né? Aí eu me lembrei novamente, realmente nós somos muito jovens, jovens. Quando a gente para fazer, é como eu sempre digo, quem conhece o direito, quem conhece só o direito, como diz Pontes de Miranda, né? Quem conhece só o direito, nem o direito conhece. Né? Então, para você conhecer o direito, sempre que eu falo para os meus alunos em sala de aula... Você tem que conhecer a história. Eu falo para os meus alunos em sala de aula assim, eu digo, olha, vocês têm que conhecerem também o direito. Vocês têm que conhecer o direito, a arte, a música, a literatura, a filosofia, a sociologia, a ciência, tudo. Você tem que ser porque nós somos um ser humano completo. Sim. Né? Sim. Integral, nós somos um ser integral. Sim. E como seres humanos integrais, a gente também tem que conhecer o direito. Uhum. E para conhecer o direito você faz uma retrospectiva histórica, né? Sim. E você vê que um país com 523 anos de exploração, uhum. Então você faz essa retrospectiva, você vê que a gente saiu de momentos de barbárie, né? Sim. Na época da exploração do Brasil, se matava índios, se colonizava, se fazia à força, se pregava à força a religião. Uhum. Você executava pessoas em praça pública, como lá em Ouro Preto, em Tiradentes. Uhum. Você fazia na cidade de Tiradentes e Ouro Preto com o próprio Tiradentes. Né? E não estamos falando de muito tempo atrás, não. Estamos falando dos Inconfidentes Mineiros, em que a gente via isso em praça pública, né? Uhum. E esse processo democrático, essa discussão que a gente está trazendo é muito interessante. E aqui é apartidário. Aqui a gente não está falando nem de um lado nem de outro, mas é inconcebível, seja de que lado for, você ofender a figura da presidência da República, seja de quem esteja ocupando. Hoje, qualquer pessoa se dá o direito de xingar um ministro do Supremo, sabe? De xingar um presidente da República, seja ele quem ocupe, seja ele quem sente na cadeira, sabe? São figuras de respeito, sabe? E quando você ofende aquela figura, você ofende a instituição. Você fissura a democracia. E aí o que acontece? A gente tem situações como ocorreram, né? No dia 8, infelizmente. São situações que ocorreram, seja de que lado for. Eu penso que se eles tivessem se acorrentado ao redor de algum dos prédios, teria sido muito mais eficiente. Outro tipo de manifestação sem depredar, sem quebrar, sabe? E aí eu coloco para qualquer lado que seja. Qualquer lado que seja. Qualquer lado que seja, a gente... isso eu estou falando, estou trazendo aqui que é algo público, que foi uma consulta que o Tribunal de Ética respondeu sobre se os advogados que estavam naqueles locais cometiam infração ético-disciplinar. E aí o AB se manifestou, o TED se manifestou, seja de que lado for. Uhum. E hoje, se alguém fizer a mesma situação e esteja... Se você faz um juramento e diz que vai defender o Estado Democrático de Direito e você está querendo o fim da democracia, o fim das instituições, então você está quebrando seu próprio juramento como advogado, né? Então a gente está nesse período de bipolarização, né? Nessa discussão. O país está dividido ainda, né? Em lados. Então é uma discussão que não é saudável. Uhum. E a democracia, para ela até se fortalecer, até que ela
se fortaleça, até que ela... existem X pedidos de impeachment contra o presidente anterior, sabe? Bom, mas você para pensar, será que justifica? Não tem sentido. 50 pedidos de impeachment? Não tem sentido. Será que justifica? Sei lá quantos já devem ter contra o atual. Contra o atual. Então, quer dizer, a gente está brincando de democracia, sabe? A gente está brincando de impeachment, de tirar e colocar um... E mais, será que o presidente do Senado não tem poder demais para decidir sozinho sobre... quanto a esses pedidos de impeachment, algo que é só na mão dele, será que não deveria ser algo que coubesse à mesa diretora e não só ao presidente do Senado? E olha que quando você traz isso aí, a gente traz... E isso está inteiramente ligado, quando você traz isso, à discussão socioeconômica, sabe? Não tem como você dissociar política, política de economia, das questões sociais, porque acaba que a política afeta diretamente as questões sociais. Sim. Exatamente do que a gente está discutindo aqui, sabe? Então, até que a gente chegue um ponto de equilíbrio, o país está muito longe de chegar nesse ponto de equilíbrio. Se não fosse a Covid, você tem alguma dúvida de que o Donald Trump e o Bolsonaro tinham sido reeleitos? Eu não tenho dúvida alguma. A gente está nesse pensamento. Se não fosse assim, popularidade, né? E algumas falas, a gente provavelmente também continuaria, né? Continuaria. Nessa mesma situação. Eu sei que o país, da forma que está, nessa bipolaridade, nessa questão, nessa dicotomia de lado e outro, não vai trazer benefício a quem quer que seja, sabe? A gente está em discussões em que existem discussões muito mais importantes no país. Recentemente... Por exemplo, eu vi a gente falando aqui de autismo, existem projetos para isenção de imposto de renda, sabe? Dos beneficiários de pensão, para portadores de autismo. Você falou de outro assunto muito importante, a questão do imposto de renda, as faixas do imposto de renda. Eu acho que é uma das questões mais injustas do país, é a questão das faixas do imposto de renda. Hoje, uma pessoa que ganha 140 mil por mês, como vai ganhar o diretor-presidente da Petrobras, que teve um aumento de 43%, pelo menos até o dia 24 de março de 2023, ele paga a mesma alíquota de quem recebe em torno de 6, 7 mil reais. Mas eu vejo situações piores do que essa. A carga tributária. A carga tributária, o que você paga de tributo... É um absurdo, Pelo menos nós temos algumas reformas aí em andamento que parece que tentam diminuir. Nós recebemos aqui um futuro professor da casa, doutor Augusto, que veio comentar sobre os projetos de reforma tributária. E aí ele falou do IVA agregado, ele nos falou um pouco sobre os projetos que tem para a reforma tributária, né? A questão é se vai haver vontade política para tanto, né? Vontade política... São dois pontos. Uma coisa é a vontade... E a boa vontade do projeto e a vontade política de aprovar. A vontade política de aprovar. Duas vontades diferentes. Duas vontades diferentes. Porque o deputado pode estar lá doido para aprovar, mas... Agora, se houver impopularidade, a gente vai ter outra discussão, né? Porque você já deve ter visto, logicamente, todo aluno de direito já deve ter visto aquele livro que um senhor fez, acho que há uns 8 anos atrás, com toda a legislação tributária do país, que ele disse que assim que terminou de lançar, já estava desatualizado. E era um livro de umas 8 toneladas, né? Era um livro gigantesco. Você hoje trabalhar com ICMS e você ser de um escritório que atua em mais de um estado é um pesadelo. A gente tem uma diferença de compasso, né? De compasso entre... E isso aqui dentro do processo legislativo, né? Entre a ideia, o lançamento do projeto
Não, a ideia, a discussão, o lançamento do projeto, a aprovação, esse lapso temporal é muito grande. Muito grande. Quando sai, já está ultrapassado. Vou lhe dar um exemplo. O novo Código de Ética de 2000 aliás, o provimento 205 de 2021 é um provimento que já há muito tempo que trata do marketing, da publicidade na advocacia, é algo que já está há muito tempo sendo discutido. Então, quando ele nasceu, que é atual, mas ele precisava ser mais atual. O Código Civil de 2002, ele já tinha 30 anos de discussão. Já tinha mais de 30 anos de discussão. O Código Civil de 1915, né, do Clóvis Bevilacqua, ele bebia da fonte do Código Napoleônico. Bebia da fonte do Código Napoleônico, quando o mundo já estava na Constituição de Weimar, já estava na Constituição do México, né? Ao invés de... E são constituições democráticas, né? E são constituições que sociais, né? Exatamente, são constituições que já foram embasadas em injustiças sociais, né? Exato. São constituições, principalmente existe a discussão se primeiro, entre aspas, foi a do México, se foi gestada anterior. Anterior foi a de Weimar. Existe muita discussão sobre isso. Existe muita discussão sobre isso, mas só que as duas foram gestadas em ambientes sociais. E elas se viram de modelo, inclusive, para a nossa própria Constituição. Sim, para a nossa própria. Quantos anos depois? Quantos anos depois? Ainda se pega trechos, alguns artigos são muito parecidos. Né? Muito parecidos. Então você tem uma diferença entre a ideia e a gestação e quando vai nascer a lei já está... Décadas depois. A própria lei da licitação, eu estava dando aula há poucos dias sobre a lei de licitação. A nova lei de licitação, que é a 14133 de 2021, a nova lei de licitação ela também teve uma demora. E ela também, quando nasceu, já não nasceu atual. Né? Tá aí, ó. Pode ser ela é atual, né? um ótimo começo para você direito nas mãos. Pode ser. Então, quando ela já nasceu, eu não estou dizendo que ela nasceu desatualizada, mas ela já não nasceu com atual no sentido de que hoje a gente já tem mecanismos, aplicativos. Sim. Porque o que a lei de licitação ela vem para modernizar. Sabe, alguns pontos que ela já coloca, inclusive uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. E é algo que está sendo discutido. Como é que vai ser a implementação desse diálogo? Como é que vai funcionar isso? Porque as prefeituras tiveram 2 anos, né? Foi 2 anos ou 1 ano? 2 anos. 2 anos, né? E não se deram ao trabalho de se preparar, né? E também tem, além, não só se dá o trabalho de preparar, mas eu falo no outro sentido. As prefeituras no Brasil, você imagine cidades pequenas, que não tem estrutura nem dinheiro. Não tem estrutura nem dinheiro, não tem internet que funcione a contento. Que não tem setor grande de licitação, que às vezes tem 2 pessoas no setor de licitação. E eu falo mais pelo aparelhamento tecnológico, sabe? Você imagine, e aqui eu não vou colocar regiões, imagine regiões distantes do país, em que distantes da capital, sem acesso. E o pior, tem um fato, são proibidas de contratar assessor jurídico. Porque dizem que você tem que fazer por concurso público. Por concurso público, e o concurso público tem que ser de procurador municipal. E o cargo de procurador municipal, não importa o município, o teto é o do procurador do estado. Exatamente. Então a gente tem essa dificuldade tecnológica, dificuldade de gestão. Então, para a implementação de tudo isso, a gente demora. Daí porque a gente precisa mesmo no Elon Musk colocando a Wirelink a Wirelink com mais de 40 mil satélites orbitando a Terra, para que a gente tenha acesso à internet de qualidade para prestação de serviços como esse, que vai favorecer o administrado, que vai favorecer toda uma coletividade, né? Eu me lembro que quando implementaram o ESAG, que é o Sistema Judicial Eletrônico de Processo... Que é fantástico. Aí inventaram de querer botar o TJE, pelo amor de Deus. Mas eu me lembro que existia uma dificuldade muito grande nas comarcas do interior, porque a internet era muito ruim. Uhum. Né?
Hoje a internet nas cidades do interior melhoraram muito. Melhoraram muito. As empresas de internet chegaram em todo o interior. Mas quando a gente fala há 8 anos, praticamente 10 anos, a gente tinha uma dificuldade absurda, porque não funcionava, caía, parava os fornecedores. Hoje a gente está com esse avanço que vai favorecer a aplicação da lei. Sim. Eu conheço uma pessoa que colocou internet em umas 25 cidades do interior e vendeu a empresa dela para uma empresa que hoje é uma das maiores do Ceará. A gente tem um cearense que é, salvo engano, um dos 3 homens mais ricos do país, que é um dos fundadores, ou é o fundador daquela empresa Brisanet. Pronto, eles venderam para esse cara a empresa dele. Então a gente tá precisando, inclusive na administração pública, de recursos tecnológicos, né? Bem, discutimos aí muitos assuntos, acabamos passando aí para vários assuntos, ultrapassamos o direito, mas é como você disse, né? O homem é um animal completo, né? É um animal que discute várias coisas, né? É um animal que vai para a filosofia, vai para a religião, vai para a música, vai para muitos locais. Mas 2 assuntos de nossa conversa saltam aos olhos, eu posso dizer, que seria a nova lei de licitações e seria a questão do BPC, notadamente para os autistas, né? Então a gente poderia encerrar a nossa conversa falando sobre esses 2 temas. A gente tem a lei de licitação, né, 14.133 de 2021. Ela foi publicada e foi publicada em 1º de abril de 2021, e ela teria, como que a gente chama vacatio legis, o período de aplicabilidade, com o encerramento, as 2 leis, a 8666 de 93 e esta lei, as 2 ficariam enquanto uma não fosse revogada. Era como se ele dissesse assim, o legislador, olha, vocês têm 2 anos para começar a aplicar, para aprender a nova lei. Então vocês têm 2 anos para aprender a nova lei. E essa outra lei, a lei 8666 de 93, ela vai findar agora no dia 1º de abril. E eu posso dizer uma coisa. De 2023. E eu posso dizer uma coisa. Nós atuamos bastante na matéria de licitações, questão de recursos administrativos, né? O recurso hierárquico e mandado de segurança, para algumas construtoras, para várias empresas que atuam com licitações, e nesse período todo eu só me lembro de 2 licitações que não utilizavam-se da lei 8666. Uma... Já na nova lei. Não, uma utilizava a nova lei. E a outra era porque era uma empresa pública e aí se utilizava da lei da empresa pública. Eu também trabalho para algumas empresas, e o que eu vi assim, nas licitações que eu acompanhei era a aplicação mais da lei anterior, né? Havia mais aplicação da lei anterior, a chamada convite, a modalidade convite, a tomada de preço, que essas 2 já foram extintas, né? Com a nova lei vai ser extinta, mas o que eu vi, eu acho que a própria resistência da administração ainda em entrar na nova lei, eu acho que é típico do brasileiro, você só vai entrar quando for o jeito, né? Eles vão dar um tempo, né? Então, eles vão dar mais tempo. Mas a gente está no dia 1º de abril, vai ser semana que vem, e a nova lei vai entrar em vigor, né? Se a nova lei vai entrar em vigor, o que acontece? Ela vai ser aplicada inteiramente. Então, por exemplo, existe a nova modalidade de diálogo competitivo, em que a própria doutrina, os doutrinadores ainda não se definiram. Como é que funciona isso? Como é que vai ser essa questão? Como é que vai ser a aplicabilidade? Por exemplo,
Eu comprei, estava estudando recentemente o livro da Di Pietro, um dos que eu gosto muito, Maria Silvia Zanella Di Pietro. E ela, na parte do livro, ela fala sobre diálogo competitivo, mas ainda não é aquele assunto em que você vê que o doutrinador aborda com... Não teve decisão, não teve nada decisão. ainda. É o que eu digo para os meus alunos, olha, a gente vai ver como é que isso vai ser aplicado, como é a forma disso, depois dos 6 meses, até fim do ano. Até o TCU ele fez uma cartilha que eu achei interessante, chamada Trilha do Diálogo Competitivo, do TCU. E aí ele coloca mais ou menos como é que funciona. Eu acho que ele direcionou, olha, é mais ou menos assim. Mas na prática eu ainda não sei como isso ainda vai se dar. Agora, Ellen, a culpa é muito grande também, vou te dizer, dessa grande judicialização que vem ocorrendo no país. Eu discutia recentemente com a minha sócia sobre algumas coisas novas e tal, como é que ia ser o entendimento e tal. Aí teve uma hora que ela disse, olha, até ontem era assim. Aí a gente começou a rir, porque realmente ninguém sabe. Pode ser que amanhã o STJ pegue e algum ministro decida de outro jeito, ou o STF, o Alexandre de Moraes vai lá, decida de outro jeito, e todo mundo decida igual a ele. Mas eu penso que eu falo na judicialização, você está falando de judicialização, nesse caso específico, a gente está tratando de judicialização contra o ente público, não é? A estrutura organizacional do Estado, ela é muito, eu considero falha. Eu me lembro que eu estava conversando com um colega, professor, e ele foi fazer o pós-doutorado dele na Itália. E ele disse que estava com vários doutrinadores, né? E vários juristas. E ele estava comentando, olha, lá no meu país existem várias específicas para julgar ações contra o Estado. Ele disse, como? Várias específicas? Como é isso? Não, são várias que você só julga ações contra o Estado. Várias da Fazenda Pública. Ele disse, não, aqui na Itália não existe isso, porque dificilmente... Esse cara não vai ficar contaminado. Não, e ele disse, dificilmente o Estado descumpre. Quem mais descumpre é o particular. O Estado tem que cumprir. A lei vem do Estado, sabe? A lei vem do Estado, a aplicabilidade da lei é do Estado. Quem julga é o Estado, né? O Judiciário, Legislativo, Executivo e Judiciário, cada um nas suas funções. Então, como é que essa estrutura funciona? Descumpre algo que ela cria e que julga e que executa. Então lá eles não entendiam nisso, né? E eu estava conversando com ele, eu disse, olha, o que me chamou mais atenção foi um julgamento que eu vi, que eu estava presente, que era um caso de um menor, salvo engano, era uma pensão, não me lembro bem, em que quem estava defendendo era a Defensoria Pública da União, que é paga pelo Estado. Do outro lado estava o INSS, uma autarquia federal, paga pelo Estado. Na turma recursal, com 3 juízes federais pagos pelo Estado, um assessor para cada juiz, mais 3 assessores pagos pelo Estado. Do lado, mais a equipe de apoio terceirizado, que não deixa de ser pago indiretamente pelo Estado. O Ministério Público Federal pago pelo Estado. Eu digo, que falência estatal. Como o Estado, e por conta de uma decisão do INSS falha. Se o INSS não tivesse falhado, não existia uma estrutura dessa. Olha o custo de uma ineficiência e o custo e este julgamento foi favorável. E o julgamento foi favorável por conta de um erro estatal, de uma responsabilidade ou irresponsabilidade estatal, você gera todo esse custo. E, só para completar, o maior réu na União
é o próprio INSS. Sabe? 90%, se não me engano, 80%, 90% das ações nos juizados especiais federais são ações contra o INSS. Isso é um absurdo. Sabe? Porque o representante, pessoa física do Estado, quando existe a ação de responsabilidade civil do Estado, porque dificilmente o advogado adentra com a ação de responsabilidade civil do Estado, a pessoa física responsável pelo Estado não é responsabilizada financeiramente. Mas aí, esse é outro ponto. Além dessa ineficiência estatal, se solicita aqui eu falo na seção judiciária do Ceará, né? Aqui no Ceará, principalmente no Nordeste, a gente ainda tem um certo... A gente não, né? Eu falo, muitos que participam do judiciário ainda tem uma certa rigidez contra isso, contra a condenação em dano moral, nesses casos contra o INSS. Aqui a gente praticamente não vê, sabe? Existe uma certa resistência. A gente vê essa diferença lá na quarta região, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Já na terceira região a gente já vê que já existe esse tipo de condenação. Aqui a gente praticamente não vê, infelizmente, sabe? Porque eu penso que se houvesse essa condenação, eu acho que a situação poderia ser diferente. Porque essa pessoa passou muito tempo sem um benefício, sabe? Essa pessoa passou fome, gente. Alguém merecia pagar por isso. Alguém, pessoa física, merecia pagar por aí isso. Aí ia se discutir a figura do gestor, etc. Mas eu falo aqui como união. Como é que você passa um ano com fome, passando necessidade, sabe, a ponto de cometer alguma atrocidade, e o Estado não vai ser responsabilizado por isso, sabe? E eu vejo, eu participei de um congresso recente como palestrante e eu discuti isso com um colega. Eu digo, olha, eu acho isso um absurdo, porque aqui a gente vê essa dificuldade aqui na quinta região Nordeste. Eu falo da realidade aqui local, vou falar aqui da nossa realidade. Eu vejo essa resistência aqui no Ceará, essa condenação de não se condenar, e ele disse, não, mas lá se condena, sabe? Lá na quarta região se condena, e acontece isso, inclusive no próprio pedido da petição inicial, da ação da concessão do benefício, já se pede o dano moral. O dano moral. Sabe? E aqui a gente vê essa certa resistência, né? Certa resistência, por quê? Porque o Estado vai ter que pagar, vai ser mais custo para o Estado. Mas alguém tem que ser responsável por isso. Né? As pessoas passam fome. Então, o próprio funcionamento, quando a gente fala de lei de licitação, não tem como você não falar na administração como um todo, e dessa ineficiência estatal, sabe? Dessa ineficácia estatal, de você mover tantas pessoas no aparelho estatal por conta de uma falha, sabe? Pela estatística, eu posso estar enganado, mas parece que mais de 50% de servidores efetivos do INSS se aposentaram, já não trabalham mais. O INSS, se não me engano, está mais do que 50% do seu efetivo, 50% ou 60%. Como é que isso vai funcionar? Não funciona. Não funciona. Muito bem, senhores. Nós tivemos a honra hoje de receber aqui no nosso podcast Pod Lei, podcast que traz o direito nas suas mãos, o doutor Carlos Eden, que é uma sumidade nacional no direito previdenciário e que muito provavelmente vai nos honrar como sendo mais um professor do direito nas mãos.com.br. Vocês estão vendo aí embaixo os links de nossos apoios, de nossos patrocinadores, para que vocês possam dar uma olhadinha neles e poder contribuir com isso. Espero que nós tenhamos proporcionado a vocês momentos de bastante movimentação neuronial, né? E espero que também tenham gostado da conversa de hoje.
Então, agradeço demais a presença de todos vocês e agora, Dr. Carlos Eden, por favor. Eu que agradeço aqui o convite, a oportunidade aqui do Dr. Pinheiro para discutirmos sobre direito previdenciário, sociedade, economia, sobre o Brasil e tentar trazer essa discussão na palma da mão, conforme ele diz, o direito na palma da mão. Discutirmos, dialogarmos e chegarmos a um ponto para, pelo menos, pensarmos uma forma melhor e uma forma com que a gente possa fazer o melhor direito e a melhor forma de trazer a justiça social. Obrigado aqui, Dr. Pinheiro. E obrigado pelas palavras aqui elogiosas. Muito obrigado. Estamos juntos e seguiremos em frente pela justiça social. Muito obrigado, meu amigo. Até mais, pessoal.